nossas Bíblias? Vamos abrir lá no livro de 1 Crônicas, lá no Velho Testamento, 1 Crônicas, capítulo 13, e você pode glorificar a Deus. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, e vai exaltando a Deus, porque nós temos que pregar junto com o pregador, viu, irmãos? A pregação não é algo que o pastor faz sozinho aqui, nós precisamos juntos. E quando você vai se envolver na pregação, vai glorificando, vai exaltando a Deus, é ligado na terra, e o que é ligado na terra é ligado nos céus também, e a unção de Deus é ainda maior. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 11. Diz assim: Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom. Diga comigo, Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. Quanto tempo, igreja? 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Eu vou ler de novo. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Essa mensagem, irmãos, que Deus falou muito grande no meu coração, através de um pastor amigo nosso, pastor Lorival, da nossa igreja quadrangular, lá de Belém, e tenho certeza que vai falar muito ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós lemos esse trecho, nós vemos um homem grandemente abençoado por Deus, e todos nós queremos ser abençoados por Deus, não é verdade? E muitas vezes nós podemos olhar a vida de algumas pessoas e nós perguntamos: por que parece que para alguns, parece que a bênção de Deus flui mais? Por que parece que para alguns as bênçãos do Senhor, elas vêm em enxurrada? É constantemente Deus agindo, Deus operando. E quantas vezes, às vezes nós olhamos para nós, e às vezes a gente sente que a bênção de Deus não flui da mesma forma. Parece que tudo é mais travado, parece que tudo é mais complicado, parece que a gente faz e não sai do lugar. Parece que a gente está sempre andando em círculos. E quando nós olhamos a história desse homem, nós vemos como as bênçãos de Deus, elas podem fluir de forma poderosa em nós. Quantos querem que a bênção de Deus venha fluir na sua vida? Você deseja isso? Irmãos, e quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que existe uma relação, existe uma ligação entre aqueles que amam a presença de Deus, que têm o temor de Deus, que honram a Deus e as bênçãos na sua vida. Não tem nenhum problema, igreja, a gente buscar as bênçãos do Senhor. Ele deseja nos abençoar, Ele deseja que nós possamos ter uma vida feliz e alegre. Mas tome cuidado, quando a gente fala bênção, a nossa mente ela é muito materialista. A gente já pensa em dinheiro, em carros, em propriedades, em profissões, em cargos melhores. Não, a bênção de Deus é muito maior do que isso. Na verdade, isso é o mínimo do mínimo. A bênção do Senhor é a alegria plena em nosso coração, é a felicidade, é a paz na vida, é o prazer ao final de um dia de trabalho, voltar para a sua casa, estar com a sua família que Deus deu. É a presença de Deus fluindo em nosso interior. E a Bíblia nos conta sobre este homem. Mas antes de falar de Obed, vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu ali. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus, Ele criou e Ele deu ao povo de Israel a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa, um caixote de madeira, feita de madeira muito preciosa e coberta de ouro. Ela tinha mais ou menos 1,10 m de comprimento, uns 60 centímetros assim de altura e uns 70 de largura, e ela revestida de ouro puríssimo. A tampa era toda de ouro. Dentro daquela arca havia uns 10 mandamentos, e ela representava a presença de Deus. Aonde aquela arca chegava, a presença de Deus chegava. Quem está entendendo, diga amém. Aquela arca, irmãos, era o maior tesouro do povo de Israel.
era o bem mais precioso que eles tinham, nada se comparavam às cidades, as fortalezas, os templos, os recursos, água, ouro, nada se comparava. O bem mais importante da nação era aquela arca, a arca da aliança. Muitas vezes Israel levava até aquela arca nas frente das batalhas, os levitas tinham que carregar nos seus ombros. E em uma dessas batalhas, por causa da desobediência do povo de Israel, eles perderam essa arca. E ela foi parar em território estrangeiro, foi parar com os filisteus. Quando ela chegou ali no território dos filisteus, começou uma grande tragédia naquele lugar, porque não pertencia a eles. Deus ficou irado com isso, epidemias, pessoas começaram a morrer. Então os filisteus se livraram daquela arca e mandaram ela embora. E ela acabou entrando e chegando à casa de um homem chamado Abinadab. E por 20 anos, quantos anos, igreja? 20 anos. Ela ficou na casa daquele homem. Sabe o que aconteceu? Nada. 20 anos e nada aconteceu. Quando depois desses 20 anos, Davi, ele assume o reinado geral de toda a nação, como um ato de inauguração do seu reino, ele quer mostrar a grandeza, ele decide trazer então a arca para Jerusalém. Ele monta toda uma comitiva, e pessoas, ele prepara aquela festa, e gente celebrando, gente adorando a Deus, dançando, e então ele decide trazer a arca para Jerusalém. Mas Davi também errou. Davi não seguiu os procedimentos. A arca, ela era um objeto sagrado, havia toda uma norma, havia todos os procedimentos, não podia carregar ela de qualquer forma, ela tinha que ser carregada por levitas, a cada 7 passos, um sacrifício, todo um ritual. Quem trabalha em grandes empresas, existe algo chamado manual normativo, não é isso? Você tem que seguir o manual. Davi não seguiu o manual, e ele pegou de qualquer jeito, ele pegou uma carroça, colocou em cima de uma carroça, e aquela carroça foi andando, e as ruas esburacadas, ruas de terra, e aquela carroça ia começar a virar, a tombar, a cair, e quando a arca ia cair, ela diz que Uzá encostou nela. Quem era Uzá? O filho do Abinadab. E a gente percebe aqui que aquela arca ficou 20 anos na casa daquele rapaz, e ele não aprendeu sobre ela, ele não tinha o respeito por ela, ele não aprendeu, o seu pai não ensinou que não podia encostar nela. E a Bíblia diz que ao encostar naquela arca, apesar da motivação ser correta, ele morre fulminado naquele lugar. A festa acabou, perdeu a alegria, ninguém mais queria celebrar. Você já participou de uma festa que aconteceu algo e acabou o clima? Não tinha mais nem clima, não tinha mais alegria, um começou a chorar, outro já foi enterrar o rapaz que morreu, e aquela tristeza. Então Davi, ele chega, ele fica irado, ele fica chateado, ele fala: nós temos que fazer, vamos parar com tudo isso aqui, vamos parar, vamos ver o que Deus, buscar a direção de Deus, mas nós temos que deixar a arca em algum lugar. E eles estão ali na estrada de terra, de repente eles olham uma casinha ali. Imagina a cena, irmãos. Então Davi, o rei Davi, ele chega na casa e bate na porta. E ali talvez vão imaginar, o rapaz estava dormindo, roncando, babando assim, meio descabelado. Aí ele joga uma água no rosto assim, ele abre a porta. Na hora que ele abre a porta, o rei está lá, rei Davi com toda a comitiva, e ele chega assim: ô Obed, tudo bom, Obed? Fiquei sabendo que o seu nome é Obed e tal, tá tudo bem, tudo bem. Olha, eu queria pedir uma coisinha para você. Olha, dá para guardar a arca aí na sua casa? Uma coisa tão simples, tão básica, né? Você imagina, irmãos, a arca da aliança guardar na sua casa. Imagina o espanto de Obed. E aí ele ficou assim: sabe o que é? É que a gente estava transportando ela, um rapaz tentou encostar nela, ali foi encostar e morreu fulminado. Ela acabou de matar um, pode deixar aí na sua casa? Imagina Obed, meu Deus do céu, né? Claro, rei, claro, rei. E ali aquela arca fica 3 meses na casa de Obed. Mas, irmãos, diferente dos 20 anos na casa de Abinadab, a arca começa a trazer a bênção de Deus naquele lugar. Após os 3 meses, Davi fica sabendo que tudo que tinha ali na vida de Obed começa a prosperar. Alguns historiadores dizem que os seus filhos eram muito doentes, começaram a ter saúde. Os seus bens começaram a crescer, as plantações, tudo que ele fazia foi prosperando, foi prosperando, foi prosperando. E após 3 meses, a vida de Obed não era mais a mesma. Porque, irmãos,
Obed, ele tinha um comportamento diferente em relação a Abinadab. A questão não era a arca, porque era a mesma arca que ficou na casa de Abinadab 20 anos, era a mesma, mas era a atitude de Obed, como ele se relacionava, e a arca ali representa a presença de Deus. Irmãos, quando nós temos um respeito pela presença de Deus, quando nós amamos a presença de Deus, a Bíblia nos ensina que as bênçãos do Senhor, elas fluem de forma poderosa em nossas vidas. Nessa noite Deus quer falar conosco, como que essas bênçãos podem fluir, como que Obed fez, o que nós podemos aprender com ele. Por que a bênção de Deus fluiu tanto na vida de Obed, irmãos? Porque primeiro, ele era obediente. Diga comigo assim bem forte, obediência. Vamos lá, mais forte, obediência. Gera bênção. Desobediência gera maldição. Irmãos, a bênção de Deus não flui aonde há desobediência. E quando a gente fala assim de obediência, sabe qual é a nossa primeira reação? Isso aqui não é bem assim para mim, sabe? Porque eu sou muito obediente, sabe? Mas, irmãos, a desobediência está dentro de nós mais do que a gente imagina. Quantos de nós temos dificuldades em obedecer a Deus? E obedecer aquilo que agrada a Deus? Irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar, amém, igreja? Mas temos que pagar um preço por essa bênção, e um desses preços é a obediência, e é difícil às vezes obedecer, não é fácil às vezes obedecer, porque às vezes obedecer teremos que ir contra aquilo que nós queremos fazer. Às vezes dá vontade de fazer umas mentirinhas assim, às vezes a gente tem que, puxa vida, mas se eu mentir, se eu falar a verdade agora eu vou me dar mal, né? E agora, meu chefe, por que você chegou atrasado no serviço? Isso aqui que é a minha avó. Tem gente que tem 7 vós, né, irmãos? E tanto que, não, a avó um dia morreu, a avó ficou um dia doente, um dia foi não sei o quê. E fala, mas se eu mentir agora, se eu falar a verdade, eu perco o emprego. E solta a mentirinha. Irmãos, às vezes é difícil segurar. Tem uma história que eu conto, né? Que você sabe que tem o testemunho e o testemunho, né, irmãos? Né? Uma vez, da mentira, né? Uma vez uma pessoa me deu um presente, e ela me deu com tanto carinho, mas tanto carinho, uma pochete, irmãos, e eu odeio pochete, né? Eu acho a coisa mais feia que existe, mas a pessoa me deu assim com tanto carinho. E aí, pastor, o senhor amou a pochete? E eu, não amei. E aí eu fui naquele dia, eu acertei, né? Mas também tem os dias que a gente desobedece um pouco, a gente erra, a gente falha. Por que aquele dia eu acertei? Porque o testemunho não é essa história, o testemunho é antes dessa história. Uma semana antes, eu fui num lugar que eu morava, nós morávamos num apartamento, e eu cheguei ali na guarita a buscar algumas cartas, e ali eu olhei, aquela guarita tinha sido toda reformada, e eu vinha assim olhando de longe, falei, que negócio é esse? Que gosto é esse? Já viu umas coisas que você fala, como teve um gosto desse, né? E eu olhando aquilo lá, falei, gente, essa pessoa entende nada, né? Não entende nada de construção. E aí quando eu cheguei lá, o porteiro falou assim, e aí, senhor Daniel, o senhor viu que bonita a nossa guarita, que foi toda reformada? E aí eu falei, ficou muito bonita mesmo. Aí o Espírito Santo, ei, seu mentiroso. Aí na semana seguinte foi a história da pochete, aí eu já tinha me arrependido. Mas, irmãos, às vezes a desobediência está tão forte em nós. Às vezes nós não queremos seguir os procedimentos da igreja. Mas você tem que fazer desse jeito. Mas por que tem que ficar pedindo toda hora autorização? Porque é procedimento. Porque aonde não tem ordem, não tem bênção de Deus. Mas às vezes está tão forte lá dentro de nós, irmãos. Às vezes o diácono fala uma coisa, meu irmão, não põe o carro aqui, eu ponho onde eu quiser. E chama o pastor, então, né? Aí que ele quer mostrar que ele é valente, pede para chamar o pastor, né? A dificuldade de seguir, irmãos, nós temos que entender que a obediência gera a bênção, e às vezes essa desobediência está lá dentro de nós, e eu preciso confessar mais um testemunho. Eu estou dia confessando pecado hoje, né, irmãos? Esses dias lá em casa, né, e eu estava preparando a mensagem, voltar um pouquinho antes, preparando a mensagem, falei assim, não, obediência, tranquilo, vou pregar com muita autoridade, assim, né?
E aí eu estou pregando a mensagem, o Espírito Santo foi trabalhando. Lembra aquele dia? Não, não quero lembrar não, Espírito Santo, né? Lembra, não quero lembrar não, deixa quietinho aí, né? E aí esses dias lá em casa a gente foi andar de bicicleta no condomínio. E aí tem um campinho lá de futebol que eles estão fazendo lá, né? Aí tinha uma alambradinha assim, né? E aí tinha uma plaquinha assim, proibido usar, né? Não tinham terminado ainda. Eu falei, filha, vamos andar aqui, porque no campo é melhor que se cair, não rala o pé, não rala o joelho, tal, tudo, né? Pai, olha a placa, pai. Aí eu, não, filha, tranquilo, a proibição é para jogar bola, andar de bicicleta não tem problema, né? Olha, irmãos, que coisa, né? E aí eu pulei o alambrado assim, né? E ali andando de bicicleta, daqui a pouco chegou o guardinha, né? Esse é o barulho do guardinha, viu? Né? Senhor Daniel, me perdoa, eu pulei sim o alambrado, eu confesso, sou culpado. Então eu já estou avisando antes que o vídeo espalhe na internet, né? Pastor pulando alambrado no condomínio que estava proibido. Faz assim com o seu dedinho, faz assim bem forte, levanta a mão, diga assim, pega eu também, Jesus. Será que não existe aí um pouquinho de desobediência aí dentro? Será que às vezes nos procedimentos, algumas coisas que Deus está falando para a gente fazer, Obed, irmãos, era obediente. Quando o rei falou, eu quero deixar essa arca aí na sua casa, o que ele disse? Sim, meu rei, eu obedeço, Senhor. Mas Obed não era somente obediente, Obed, irmãos, era alguém também disponível. Ele colocou a sua vida à disposição de Davi. Ele deixou Davi usar a sua casa. Você imagina, irmãos, como que foi a vida de Obed depois que ele deixou a arca entrar na casa dele? Porque as casas daquele tempo, irmãos, não eram casas assim grandes, igual a sua, a nossa, assim de 600 metros quadrados, assim, sabe, com 40 cômodos, tal, né? Agora foi longe, né? As casas daquela época às vezes eram um cômodo, 2 cômodos só. Você imagina o transtorno que foi aquela arca lá. Você imagina o número de curiosos querendo chegar, visitar a casa dele. A vida dele não foi mais a mesma. Ele teve que sair do conforto dele, ele teve que mudar a sua rotina. E muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas do nosso jeitinho, e a gente não quer mudar a nossa rotina. Nós não somos disponíveis para Deus. Irmãos, Deus tem prazer em abençoar aqueles que são disponíveis para Ele, aqueles que dizem, Deus, usa a minha vida, faça o que o Senhor quiser comigo, eu sou teu, porque eu mais quero é Deus na minha vida. Será que você pode levantar as suas 2 mãos e bradar com toda a sua força, dizer, Deus, usa a minha vida, eu estou disponível para ti, faça o que o Senhor quiser, e diga bem forte, eu quero é Deus. Você está disponível para Deus, Deus pode contar com você, aplauda Ele. Fala, Deus, me usa o que eu tenho, usa as minhas finanças. Irmãos, quantas vezes eu já tive que cortar o cabelo 3 vezes, não estava nem cortar, mas eu só ia para um cabeleireiro só para evangelizar o rapaz, só para evangelizar. Esses dias conversava com um rapaz na igreja, e ele conversava e a gente lembrava de algumas coisas que aconteceram. Ele hoje está por volta de 30 e poucos anos, mas quando ele chegou na igreja tinha uns 18. Ele não tinha uma família estruturada, uma família muito difícil, problemas com drogas, e o que ele sabia era pintar. E quantas vezes eu chamei ele para ele pintar, a parede já estava pintada. E esses dias ele falava assim, pastor, o senhor lembra aquele dia que a gente foi lá na sua casa, a gente pintou uma parede que não precisava pintar? Eu falei, filho, eu sabia que ela não precisava pintar. Pastor, o senhor gastou dinheiro e me pagou. Eu falei, eu só queria falar de Jesus para você. Disponível para Deus, para Ele usar a vida. Não vou buscar pessoa no meu carro, esse carro aqui vai sujar meu carro, para com isso. Abra a sua casa para uma célula e faz a sua casa disponível. Mas vai sujar o sofá. Que suje o sofá, que faça o que acontecer, porque eu estou disponível para Deus. Irmãos, como existe uma ligação entre as ricas bênçãos de Deus e aquele que está sempre à disposição.
E às vezes a gente é complicado demais, e às vezes nós ficamos nos perguntando. E essa mensagem, irmãos, eu prego ela com muito amor, porque muitas vezes nós escutamos pessoas dizendo: eu não entendo porque as coisas não acontecem comigo. Você tem sido disponível para Deus? Disponível aos líderes, disponível àquilo que precisa de você? Obed era disponível, mas Obed também, irmãos, ele estava disposto a correr riscos. Ele venceu um medo e foi ousado. Estudos dizem que Obed tinha 8 filhos. Imagina uma casa, talvez de 50 metros quadrados, 80 metros quadrados, com 8 crianças. Imagina se essas crianças fossem iguais a algumas que a gente tem aqui no Espaço Kids, quietinhas demais. Imagina o estresse que ele tinha que passar. Oh, não encosta aqui, não encosta aqui. Oh, meu filho, você quase encostou meu... Ele podia pensar: não, rei, essa arca aqui na minha casa, não, eu não vou correr esse risco, não. Vai que um desses meninos aqui, que não para, esse menino agitado aqui, eles encostam na arca, ele morre. Não, rei, não. Ele não fez isso. Ele disse: não, rei, eu obedeço, eu estou disponível, mas eu também estou disposto a correr os riscos. E às vezes, irmãos, nós queremos tanto de Deus, mas não estamos dispostos a correr os riscos, se entregar. Seja um líder de uma célula: ah, mas se eu não der certo, e se as pessoas não gostarem, e se eu não conseguir, e se elas forem ingratas a mim, e se elas me rejeitarem, qual o risco? Qual o risco para ele e por ele? Só estamos hoje aqui nessa noite, noite de ceia, porque Ele deixou tudo por cada um de nós, e às vezes nós não queremos deixar nada por Ele. Você só está vivo, você só respira, você só participou da ceia, porque Ele não deu uma casa, um sofá, Ele deu a vida dEle por nós. Corre o risco. Eu preparava essa mensagem, pesquisando as Bíblias, vendo as versões. Eu me deparei com um cartão que uma pessoa me deu há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás. Um irmão da igreja me deu um cartão. Ele agradecia a pastora Thalita e eu por tudo que nós temos feito na vida dele, pela família dele. Eu falava: Deus, como vale a pena te servir. Você já parou para pensar, irmão, se pastora Thalita e eu pensássemos: não vamos investir nessas pessoas, não vamos ajudar essas pessoas, um dia elas podem ser ingratas, um dia elas podem nos rejeitar, e ficarmos com medo de correr esse risco. Se tivéssemos esse medo, nós não teríamos uma liderança tão maravilhosa que nós temos. Corre esse risco, se entregue a Deus, pede a Ele que te use. Não tenha medo, mas se eu passar vergonha de falar de Jesus, fale de Jesus. Olha que coisa, irmãos, quantas vezes antes da gente ser de Jesus, a gente fazia cada loucura, não é verdade? Quantas vezes, quantos de nós aqui bebia cachaça, e não sei o quê, e as pessoas falam assim: não bebe isso, vai dar câncer. Ah, não estou nem aí. E fazia aquelas loucuras, ia assistir show, e ficava 3 dias na fila do show, não é verdade? E às vezes a gente não aguenta 3 minutos numa coisa, 5 minutos não sei o quê. E às vezes antes da gente ser de Jesus, a gente fazia cada coisa. E agora que a gente é de Jesus, às vezes fica muito mole. Fala para o irmão: para de ser mole. Fala para ele aí: para de ser mole. Corra risco, se entregue, deixa Ele fazer algo grande na sua vida. Por último, 3 meses se passaram. Tudo ali fluiu na vida de Obed-edom, como vai fluir na sua vida. 3 meses se passam, e de novo o rei bate na porta da casa. Ô Obed, ô rei, e aí, como foi esses 3 meses? Bateram um papo, tomaram um café, comeram um queijo, foram um bolo de fubá e tal, né? Essa é a minha versão, né, irmãos? Né? E aí eles: então, Obed, fiquei sabendo que está tudo fluindo aqui na sua vida. Muitos chegarão até você e perguntarão: o que aconteceu que agora está tudo fluindo na sua vida? Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Pessoas irão até você para saber o que está acontecendo diferente na sua vida. E aí então ele fala: o rei: Obed, só que tem o seguinte, eu tenho que levar a arca embora. Não pode ficar aqui na sua casa assim. Se você continuar a história e ler depois, você verá algo extraordinário.
Quando Obed fica sabendo que a arca vai ser levada embora da sua casa, ele toma uma decisão. Ele faz uma escolha. Mulher, criançada, façam as malas, porque nós vamos embora dessa casa. Porque aonde a arca for, eu vou com ela. E a arca hoje representa a presença de Jesus. Através de Cristo nós não precisamos mais ter um objeto aqui na igreja para simbolizar. O Senhor Jesus está conosco. E nós precisamos tomar uma decisão de aonde formos, entrarmos naquele lugar com o Senhor Jesus. Ao entrar naquela escola, Jesus vai comigo, porque sem ti eu não vou. Ao entrar naquela empresa, Jesus venha comigo, porque sem ti eu não vou. Ao fechar aquele negócio, Jesus venha comigo, porque sem ti eu não vou. Ao entrar naquele casamento, Jesus venha comigo, porque sem ti eu não vou. Aonde Jesus for, eu vou, porque eu não posso viver sem Ele. Eu posso viver sem muitas coisas, mas sem Ele eu não posso viver. Essa mensagem começou um tempo atrás, quando alguém me fez uma pergunta. Ela perguntou assim: pastor, por que na vida de uns parece que flui mais, parece que na minha não flui tanto? E eu ensinei algo para ele que eu queria fazer aqui. E nós vamos ter alguns ajudantes aqui. Venham aqui, meus ajudantes. Mas vem correndo rapidinho. Vamos aplaudir Jesus pelos meus ajudantes. Olha o correr deles, né, irmãos? Que corrida, hein? Misericórdia. Isso. E eu expliquei para ele. E eu fiz com ele essa dinâmica que eu queria fazer hoje com vocês. Que eu louvo a Deus, que eu também aprendi muito cedo na minha vida. Isaías 40 diz: os que esperam no Senhor correm, mas não se cansam. Por que esse versículo não está acontecendo em nossas vidas? Por que a gente vive tão cansado, tão desanimado, tanto que parece que a gente faz e não chega a lugar nenhum? Por que a nossa vida está parecendo tanto como Abinadab, 20 anos e não acontece nada? Porque estamos cansados, porque a nossa vida está nesse padrão. Vem para cá, filha. Vocês estão muito lindos, viu? Vamos dar uma espalhadinha. Vem que isso. Pode pôr. O Arthur vai ser Jesus, foi promovido, né? Ele aqui representa Jesus. E cada um deles representa uma área, uma tarefa, compromissos que nós temos com a vida. Representa o nosso trabalho. Então a gente corre ao trabalho e se dedica ao trabalho, se dedica ao trabalho, se dedica ao trabalho, se dedica ao trabalho. Mas aí a gente dedica tanto ao trabalho, hora extra, 3 empregos, tal, e a família vai embora. E a família começa a se desintegrar. Então agora a gente pensa assim: não, agora eu tenho que dar um pega na família. E agora eu corro para a família, família. Só que aí eu corro para a família, meu trabalho começa a enfraquecer. Mas aí você então agora corre para a família, corre para o trabalho, corre para a família e corre para o trabalho, corre para a família, corre para o trabalho. E aí você não cuida do seu corpo. E um dia você chega na frente do médico, o médico fala assim: ei, se você não emagrecer 20 quilos, ó. E você fala: meu Deus, e agora onde que eu vou arranjar tempo? Agora eu tenho que acrescentar mais academia. E agora vamos para academia, e vai fazer exercício, esteira, e vai. Mas o trabalho, e depois a família, os parentes, tem parente ainda, oh, meus parentes, né? E aí os parentes, e corre. Jesus, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja. Ai, Senhor, ai, já faz 3 domingos que eu não vou, eu tenho que ir de novo na igreja. E vai para a igreja, e vai para os parentes, e vai para a academia, e vai para a família, e vai para o trabalho. Você está cansado só de ver, né? E eu estou no 3º culto fazendo isso. E a gente fica o quê? Exausto. Mateus 6 diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se coloque de pé. Estão preparados? Já passaram para você o que vai acontecer? Olhe para cá. Põe a mão no seu coração. E assim, igreja, olhe para cá. São 2 formas de viver a vida: correndo.
ou você vive agarrado com Jesus. Bill Hybels, um pastor americano, num dos livros que ele escreveu, ele colocou o seguinte título no livro: ocupado demais para deixar de orar. Eu tenho uma vida muito corrida, eu sou muito ocupado que não consigo ficar sem orar. Quando você gasta tempo orando, Deus organiza os seus pensamentos. Quando você gasta tempo orando, a sua alma se aquieta. Quando você lê a palavra de Deus, direção, instrução. A Bíblia diz o seguinte, olha para cá: lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho é a sua palavra. Está precisando de luz na sua vida? Está tudo escuro, confuso e trevas? Ele diz: a sua palavra é uma luz para o meu caminho. Quando estamos na igreja, quando estamos na célula, quando nós temos Jesus em primeiro em nossa vida e desejamos a sua presença, amamos a sua presença. Posso pregar, irmãos? Quando eu entro naquela loja de videogame e tem um monte de jogo pirata lá, Jesus entra comigo na loja. Não, Jesus, fica lá fora agora que eu vou comprar um joguinho pirata aí. Dói pagar aqueles joguinhos caros, mas eu prefiro ter um jogo só e jogar o mesmo do que ter 200 jogos pirata e não ter Jesus. Sem Ele eu não faço nada. Eu perco muitas coisas. Talvez é preciso desfazer algumas amizades, alguns relacionamentos, porque Ele eu não perco. E quando alguém ama a presença dEle, estar com Ele apesar de tudo, Deus então começa a fazer a sua vida diferente. E é assim que vai começar a acontecer a partir de hoje, porque a partir de hoje as suas forças serão renovadas. Isaías 40:31 vai acontecer de verdade. Correrão e não se cansarão. O tema dessa mensagem é a corrida que não se cansa. Como correr na vida e não se cansar, porque a sua vida a partir de hoje vai ser assim. As bênçãos irão fluir, porque agarrado com Jesus, você não precisa ficar correndo desesperado pelas atividades da vida. Não que você não tem que trabalhar e fazer as coisas, quem está dentro, diga amém. Mas você não precisa ter o desespero, porque Deus faz fluir a sua vida. Deus faz fluir decisões melhores, uma vida mais produtiva, uma vida mais regrada e abençoada. E você começa a ir. Bênçãos, sigam. Não sou eu mais que corro atrás delas. O meu alvo é estar com Jesus, e as bênçãos vão me seguindo. Mas a vida não é devagarzinho assim, né? A vida é um pouco mais agitada, porque o versículo, Arthur, não diz andando e não se cansa. O versículo diz: aqueles que correm, esperam o Senhor, eles correm, mas não se cansam. E nós vamos correr a vida, e as bênçãos vão seguir. Vamos lá, turminha. E isso vai acontecer com você também. Você vai correr, você vai viver, vai trabalhar, vai produzir, mas agarrado com Jesus. E a bênção vai atrás de você. Ela te segue, a sua vida vai fluir. Os obstáculos serão removidos, porque a presença de Deus está em você. Assim como foi em Obed, será em você. Pessoas irão te procurar, elas irão te encontrar, e elas irão perguntar: o que está acontecendo na sua vida? Levante as suas mãos, comece a adorar.